Olá, seja bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio. E para trazer um tema super importante para você que é proprietário de veículo automotor. Então, se esse assunto te interessa, já fica esperto que no nosso 35º episódio nós estaremos abordando sobre o tema IPVA. Então, vem comigo! Antes de tudo, eu preciso te explicar que o IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Logo, é o imposto brasileiro que incide aí sobre a propriedade de veículos. E quem é o contribuinte de fato do IPVA? São todas aquelas pessoas que são proprietárias de veículos automotores. Ele é um imposto de competência estadual. Logo, eu preciso te esclarecer que dentre todos os estados, incluindo o Distrito Federal, eles são competentes para legislar, para realizar cobrança, para indicar qual a alíquota, para indicar qual a base de cálculo, todos esses eventos aqui. Agora, uma peculiaridade do IPVA é que, infelizmente, o IPVA hoje nós não temos, assim como exemplo do ICMS, uma lei federal. Por exemplo, a única citação a nível federal que nós temos sendo mencionado o IPVA é a nossa Constituição Federal, quando indica a competência dos estados no artigo 155, inciso 3º. Então, logo, já fica aí a dica que, conforme o nosso artigo 24 da Constituição Federal, ele informa, ele nos orienta que em caso de ausência de uma legislação federal, poderá os estados aí estarem gozando e realizando aí a competência que a doutrina chama de competência suplementar. Ou seja, na ausência da federal, existe aí uma competência estadual. E se porventura surgir daí uma legislação federal, então tudo que estará sendo indicado em relação à legislação do estado, né, aquilo que não estiver em acordo com a legislação federal deixará automaticamente de entrar em vigor, tá? É importante aqui que eu destaco para vocês que o IPVA, ele tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor. Logo, não incide aqui em embarcações e aeronaves. Então, fica muito importante isso, esse esclarecimento. Por quê? Porque ainda existem aí algumas indicações nas legislações estaduais para incidência de alíquotas referentes a embarcações e aeronaves. Logo, eu destaco aqui para vocês que quando existe essas informações que são trazidas aí na legislação do estado, né, logo após é necessário que sejam observados que vem a figura de uma isenção para as embarcações e para as aeronaves ali daquele estado. Então, logo já fica aí a dica relacionando aí a legislação quanto ao fato gerador do IPVA. Outro item que eu preciso mencionar aqui para vocês e que é de suma importância que vocês possam estar aí compreendendo é que todos os contribuintes que são proprietários de veículos automotores, eles são ali considerados como os contribuintes de fato do IPVA. Então, quando todo mundo está ali comemorando ali o ano novo que vai surgir, nós já estamos aí diante da figura do fato gerador do IPVA, já que ele é o imposto anual
e que tem o seu fato gerador sendo iniciado ali a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Então já fica aí a dica relacionada aos contribuintes e a questão temporal do fato gerador, que isso aí é muito importante aprender, né? Um outro fato interessante e o que eu preciso destacar aqui para vocês é que a alíquota que é utilizada como referência, ela é determinada por cada ente federativo, ou seja, cada estado, tá? E ela pode aí sofrer uma variação entre 1% até mesmo 10%. Então já fica aí a dica relacionada à questão da competência de cada estado para estar ali informando a alíquota. Você do seu estado que está me ouvindo, você sabe qual a alíquota que você paga a título de IPVA? Logo, eu já destaco aqui, já te dou uma dica fantástica para que você possa aí identificar a alíquota que você vai pagar. Se você é um contribuinte leigo, que não sabe muito manusear em relação à legislação, que encontra-se à disposição no site de cada Cefaz, de cada Secretaria da Fazenda do Estado, então já fica a dica. Na guia do seu DAR, que é o documento de arrecadação, né, você tem como ser informado sobre a alíquota que vai estar ali incidindo. Tem também os dados muito importantes, como a base de cálculo, como, por exemplo, uma outra citação muito importante, se os seus dados enquanto contribuintes, eles estão ali corretos, porque nós sabemos que o lançamento do IPVA em si, ele é feito por meio de ofício, logo é necessário que o contribuinte realize aí algumas verificações se todos os seus dados, se todo aquele lançamento tributário está de forma correta. Se não tiver de forma correta, cabe aí então o quê? Uma ação anulatória do lançamento daquele tributo. Por que eu falo isso? Porque existem aí infelizmente, algumas imperfeições no nosso sistema propriamente dito de lançamento. E aqui eu faço aqui uma grande observação para vocês, já destacando que isso é muito comum, viu? Existem pessoas com nomes iguais, com nomes parecidos, dos quais a gente chama de homônimos. Então, existe aí um grande exemplo para que eu possa citar aqui para vocês, que é muito comum isso acontecer na prática, em que a pessoa ela não é proprietária de veículo automotor e mesmo assim ela está ali figurada em uma execução fiscal, inscrita em uma dívida ativa. E aí, como é que funciona? Como é que regulariza a situação dessa pessoa? Então, como eu falei para vocês, através de uma ação anulatória do lançamento daquele crédito tributário, que visa aí fazer a anulação daquele lançamento e anular. Uma vez anulado o lançamento, teoricamente estamos aí anulando o crédito tributário. E sobre esse tema, é claro que eu vou precisar mencionar que você precisa sempre estar aí consultando um advogado tributarista para que não sofra as consequências de uma execução fiscal indevida, não é mesmo? Agora, prosseguindo com o nosso tema, é claro que eu não posso deixar de mencionar para vocês a questão da base de cálculo do IPVA. Que a base de cálculo, gente, nada mais é do que o valor venal do veículo. E quem determina essa base de cálculo é o Estado que cobra o referido imposto. Lembra sempre, nós não temos aí uma legislação federal para instituir. Logo, a gente tem aí
competência suplementar que os estados estão aí realizando para promover aí a legislação. Então, cada estado legisla da forma como entender que é a base de cálculo, mas eu trago aí a informação de que muitas vezes a base de cálculo sempre será o valor venal do veículo. Então, preste atenção relacionada à questão legislativa do seu estado. É muito comum que a base de cálculo seja o valor venal do veículo, tá? Só que isso, eu volto a falar para vocês, varia de estado para estado, já que cada um é competente para instituir o imposto do IPVA, tá? Agora, quando eu falo isso para vocês sobre base de cálculo, alíquota, contribuinte, eu também preciso destacar que o IPVA ele tem a sua função exclusivamente fiscal, ou seja, arrecadatória. Agora, percebam comigo que o IPVA, ele também é muito confundido com uma situação muito inerente ao dia a dia de todos os brasileiros. Por quê? Quem aí não passou ou não teve a infelicidade de cair em um buraco na via? Pois é. Então, logo quando vem essa situação na sua frente, muitas pessoas têm o entendimento de que ficam aborrecidas em relação à questão de estar pagando o IPVA e não ter ali uma gestão que promova um tapa-buraco, por exemplo. Agora, lembre-se do que eu acabei de mencionar aqui para vocês. O IPVA, gente, é um imposto e que tem a função exclusivamente fiscal, ou seja, arrecadatória. Só que, nem por isso, o pagamento do IPVA não está vinculado a, por exemplo, as questões de tapa-buraco da rodovia, daquela avenida, por exemplo. Não está. Por quê? Porque o IPVA é um imposto, e sendo um imposto, ele não possui característica vinculatória, muito diferente de uma taxa, muito diferente de uma contribuição de melhoria, muito diferente de uma contribuição social. O imposto não, gente. O imposto, ele não tem essa vinculação. Você só saberá para onde o valor do IPVA está sendo direcionado quando você estiver estudando sobre as questões de direito financeiro e direito econômico, para entender como funciona a repartição de receitas. Agora, eu trago aqui uma importante informação de que, e eu já menciono para vocês aqui, que é um dos motivos pelo qual muita gente confunde essa questão de vinculação com as questões de manutenção das rodovias. Por quê? Porque o IPVA, gente, ele foi criado para substituir uma taxa. E essa taxa é uma taxa chamada antiga Taxa Rodoviária Única, mais conhecida como a TRU. Então, toda vez que se pagava uma taxa rodoviária única, que pensar uma taxa, como eu falei para vocês, existe aí uma vinculação. Essa vinculação era relacionada a todos os gastos referentes ao sistema de transportes. Agora veja a importância disso em relação à confusão que até hoje paira aí na mente de muitos contribuintes. Por que eu falo isso? Porque quando ele foi criado para substituir a TRU, né, ficou aí uma ausência de informações passadas pelos governantes, e aqui eu já trago aqui uma importante informação, que educação fiscal é um dos meios mais viáveis para que todos nós contribuintes possamos sim entender para depois requerer os nossos direitos. Isso é mais ou menos uma confusão que foi surgida.
Tá? Por quê? Porque criou-se um imposto que não possui vinculação para substituir uma taxa que possuía uma vinculação direta. Então, observe aí uma confusão que até hoje é dita, tá? Agora, só para que você possa entender um pouquinho mais sobre a história do surgimento do IPVA, a TRU, gente, ela foi estabelecida em 1969 e ela era vinculada para realizar aí, havia uma arrecadação e toda a arrecadação de todas as taxas rodoviárias únicas, né, elas eram encaminhadas aí para melhorias do sistema de transporte e isso incluía sim uma pavimentação de ruas, avenidas, tá? Agora, quando o IPVA ele foi criado para substituir a TRU, sendo ele um imposto, é claro, não haveria uma necessidade de vinculação de gastos. Então, a partir deste momento, eu já friso aqui que o IPVA ele foi criado, gente, em São Paulo, por meio do projeto de lei 804 de 85. Agora, observe essa questão da criação do IPVA. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal ela é de 88. Logo, quando surgiu a ideia pelo Estado de São Paulo de estar ali realizando a criação de um imposto, logo se pensou em incluir tudo na Constituição, porque a nossa Constituição surgiu de uma época muito difícil que o Brasil se encontrava, então todos os que estavam ali na nossa Assembleia Constituinte, eles temiam uma renúncia de direitos. Então, quando foi pensado para haver uma criação de uma Constituição, a nossa Constituição até hoje é dita como a Constituição Cidadã. Então, na nossa Constituição possui tudo, e principalmente o sistema tributário nacional. É claro que foi pensado sim na questão do IPVA, e por esse motivo ele foi incluído na nossa Constituição Federal. Eu faço aqui uma ressalva para vocês que a TRU ela só foi extinta de forma efetiva em 1º de janeiro de 1986, quando o IPVA foi então fixado numa emenda constitucional chamada a Emenda Constitucional número 27, que foi denominada na época, tá, gente, como uma reforma tributária de emergência. Agora, observem aqui, foi extinta uma taxa para haver aí uma fixação de um novo imposto. E esse novo imposto aí veio através de uma emenda constitucional e que todos chamavam de reforma tributária de urgência. Agora, esse tema que eu trago aqui para vocês é só para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre a história do nosso sistema tributário nacional e que nem somente hoje se discute, na verdade, sobre reforma tributária. Já houve na história do nosso Brasil uma reforma tributária denominada Reforma Tributária de Urgência. Agora que nós já superamos o histórico do IPVA, é claro que nós precisamos avançar e vamos avançar para falar sobre redução da base de cálculo e isenção. Vem comigo. Na verdade, continua comigo nesse episódio que está sensacional. E quando nós falamos de IPVA, é claro que eu preciso aqui mencionar sobre as questões de imunidade e isenção, já que nós já superamos a questão de contribuinte, a questão de fato gerador. Eu já mencionei aqui para vocês a questão do fato gerador, da periodicidade, que ele é um imposto anual, que possui como fato gerador sempre o primeiro dia útil de cada ano. Mencionei aqui para vocês que o contribuinte é o proprietário de veículo automotor. Mencionei também para vocês a questão
da base de cálculo, que a base de cálculo e a alíquota, elas são aí muitas vezes apresentadas de formas diferentes de estado para estado, com uma identidade única, eu diria que na base de cálculo, que é referente ao valor venal do veículo. Já em relação à alíquota propriamente dita, existe aí uma variação entre 1 a 10, chegando a 10%, só para que vocês possam entender aí a questão do IPVA sobre uma variação relacionada a estados. Contudo, eu preciso aqui esclarecer para vocês sobre a questão, enfim, da imunidade do IPVA. Gente, a nossa Constituição Federal, ela indica que são imunes a impostos, e aqui a gente já destaca o IPVA, as entidades de órgãos públicos da administração direta, federal, estadual e municipal, bem como todas aquelas suas autarquias, as suas fundações, todas essas que são mantidas pelo poder público. A gente faz aqui uma observação também, que também existe uma imunidade relacionada ao IPVA para os partidos políticos e suas fundações. Tem também, a gente não pode deixar de mencionar, as entidades sindicais dos trabalhadores e das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, tá? Agora, é claro que existe também uma imunidade de IPVA para os templos de qualquer culto, desde que o veículo seja utilizado para as funções inerentes à igreja. Então, fique atenta a essa questão da finalidade daquele veículo. Ele não pode ser usado para uso particular de seus membros. Só isso aí já remete muita coisa, tá? Agora, trago aqui uma importante informação. Como você vai fazer para solicitar a imunidade do IPVA? Toda vez que houver uma necessidade de solicitação de imunidade do IPVA, é necessário que você já, desde logo, consulte um advogado tributarista. Por quê? Porque será necessário realizar o que nós chamamos de PAF. É isso mesmo que você ouviu. Um processo administrativo fiscal, que possui aí alguns procedimentos específicos. Aqui eu vou tratar algumas informações muito importantes sobre a questão da solicitação de imunidade relacionada ao IPVA. Nos casos dos veículos oficiais, como prefeituras, governo e governo federal, até mesmo as autarquias e as fundações, é necessário que aquele gestor, através de um formulário próprio, e esse formulário é sempre disponibilizado pela Cefaz, a Secretaria de Fazenda de cada estado, tá? Aí, preenche o formulário próprio e sempre anexe os documentos do veículo, inclusive o estatuto e o cartão do CNPJ. Agora, isso sofre aí uma pequena alteração relacionada à questão quando for partido político, as entidades sindicais dos trabalhadores, as instituições de educação e assistência social. Todas essas instituições aí, diferente dos veículos oficiais, né? Eles vão precisar também do advogado, claro, mas além de preencher o formulário que é próprio e está disponível ali na internet, vai anexar o documento do veículo, o estatuto, o balanço patrimonial. Eu lembro aqui que, por mais que essas instituições sem fins lucrativos, elas possuam aí uma imunidade, é claro que elas também existe aí uma obrigação com as obrigações tributárias acessórias, e aqui inclui, é claro, o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e o certificado digital daquela entidade filantrópica. Então, preste atenção a esses critérios. É claro que
Munido de todos esses documentos, sendo preenchido o formulário próprio, o advogado estará ali realizando uma peça processual, né, fazendo aí o requerimento formal, tá? Para que aquele Estado reconheça aquela entidade, aquele partido político, aquele veículo possa gozar ali da imunidade do IPVA. Quanto aos templos de qualquer culto, é necessário que observe sempre, além do formulário, que também está disponível pela internet, do preenchimento ali do requerimento que deve ser realizado pelo advogado, todos os documentos do veículo, eles devem estar anexados junto ao ato que está se comprovando aquela finalidade para o gozo da imunidade. Eu informo aqui e eu lembro a vocês que a imunidade do IPVA para a igreja, ela só vai ser reconhecida de fato se for demonstrado o uso inerente à igreja. Agora, se for ali demonstrado que existe um uso particular pelos seus membros, não haverá ali, o advogado ele vai precisar criar um novo procedimento que dirá uma tese, tá? Uma tese tributária para que ocorra ali um reconhecimento de uma imunidade. Muitas vezes, quando ocorre uma negativa via administrativa, o advogado ele precisa recorrer de forma imediata à via judicial. E eu falo isso por quê? Porque lembre-se do fato gerador. O fato gerador do IPVA é sempre o primeiro dia do ano vigente, do ano seguinte. Então, antes que ocorra o fato gerador, é necessário sempre que exista aí uma regularização, principalmente no que tange à imunidade. Agora eu trago uma outra situação muito importante, que é sobre a questão da isenção, porque muito diferente da imunidade, a isenção é um benefício que é trazido via lei infraconstitucional e que alguns estados eles fazem aí, eles conferem aí esses benefícios. E esses benefícios eles podem variar dependendo muito se o veículo, por exemplo, ele for de um corpo diplomático, se ele for de turista estrangeiro, se ocorrer aí a questão de se for máquina agrícola de terraplanagem, tá? A questão da categoria do táxi, muito importante isso. Se ele tiver uma potência inferior aí a 50 cilindradas. Agora, se o veículo for do tipo ambulância, se for um veículo, por exemplo, um veículo com motor elétrico, os carros elétricos, tá? Aí tem a questão que existe muita dúvida relacionada também à questão do furto. O veículo que é furtado, ele também sofre aí uma isenção, uma espécie de isenção. Tem também a questão se o veículo for um veículo rodoviário, se o veículo for exclusivamente destinado a realizar o transporte escolar. Então, todas essas questões são muito importantes. E aqui eu vou, para que você não tenha nenhuma dúvida, eu vou esclarecer todos esses itens que eu acabei de mencionar para vocês. Por quê? Porque eu preciso aqui demonstrar para vocês que a isenção, tem muita gente que é isenta de pagar o IPVA e não sabe. Então, para isso, a gente vai estar aqui relacionando todas essas opções de isenção. A opção de isenção do IPVA, quando existe aí uma opção de isenção do IPVA quando o veículo for de corpo diplomático, ou seja, existe aí uma mudança na placa do carro, só para que você possa entender de forma melhor, tá? E essas mudanças você pode reconhecer através das cores. Tem a placa verde, tem a placa azul,
né? Então, só para que você possa entender esses detalhes. Tem também a questão do veículo se tratar de um veículo de turismo, né? Que a gente fala que é um veículo destinado a turista estrangeiro. Esse turista estrangeiro, gente, ele só consegue essa isenção se ele for portador do certificado internacional. E esse certificado, ele vai certificar ele para que ele possa circular e conduzir veículos. Então, vai conter ali um prazo determinado, que nunca é superior a 1 ano, tá? Até porque o país de origem ele precisa adotar o mesmo tratamento recíproco com os veículos do Brasil, e isso ocorre muito, tá? Para as regiões de fronteira com outros países. Então fica aí a dica desde logo. Existe também a isenção do IPVA chamada para a questão das máquinas agrícolas de terraplanagem. Agora, existe com a isenção dessas máquinas, existe também uma obrigação para que estas máquinas não circulem em vias públicas. Porque se for, por exemplo, em uma fiscalização, se for pego, quem for pego manuseando essas máquinas agrícolas de terraplanagem, eles podem aí estar respondendo processo, tá? E principalmente o veículo, essa máquina aí, ela pode ser confiscada, tá? Até que sejam pagos aí o IPVA que devia ser pago e não foi pago, só para que você possa entender melhor. Tem também a questão do veículo rodoviário. E quando a gente fala sobre o veículo rodoviário, gente, é aquele utilizado na categoria do táxi e que possui uma capacidade, para que vocês possam entender, de até 7 passageiros. Isso aí só é válido, gente, para um veículo por beneficiário, ou seja, se o taxista, que nós chamamos, ele só pode, ele possui aí, ele é responsável por 3 veículos. Ele só vai poder gozar da isenção de um veículo, tá? Agora tem também a questão da potência. Aos veículos com potência inferior a 50 cilindradas, isso aí era uma isenção que a maioria dos estados, eles estavam aderindo, só que houve aí uma revogação por uma boa parte dos estados, no dia 31 de dezembro de 2015. Então aí a gente já faz o alerta para que você consulte para ver se o seu estado ainda possui essa isenção ou não, tá? Uma outra situação muito importante que a gente precisa mencionar sobre a isenção do IPVA é sobre em questão ao veículo nacional de um portador de deficiência ou de enfermidade. Então já fica aí a dica para que você consulte um advogado tributarista para verificar as questões de isenção, se o Estado aí fornece, confere aí a isenção do IPVA para os portadores de deficiência ou enfermidades. E qual enfermidade? Eu lembro para vocês que cada Estado é competente para instituir as questões de isenção, tá? Sobre o veículo do tipo ambulância, ou até mesmo aquele que realiza o combate a incêndio, esses veículos, eles podem aí gozar de isenção de IPVA, desde que estejam sendo destinados a serviços públicos. A ambulância, que é de um hospital particular, por exemplo, ali incide sim o IPVA. Então, muita atenção com isso. Tem também a questão das embarcações, que eu já falei aqui para vocês, que aparece muitas vezes nas legislações dos estados, como sendo aí base para a instituição do IPVA. Só que eu falei para vocês que
não incide sobre embarcações e aeronaves. Logo, em algumas legislações, sempre constam que vai incidir sobre embarcação e aeronave, só que logo em seguida, em um artigo, sempre é mencionado a questão da isenção, tá bom? Agora, trago aqui para vocês algo muito e está ligado diretamente à sustentabilidade, é o caso dos veículos elétricos, tá? Dos carros elétricos. Muitos estados, eles fizeram através de um acordo no CONFAZ, tá? Para isentar o IPVA sobre aqueles veículos elétricos. Isso seria uma forma de motivar ainda mais e de incentivar a questão relacionada às novas soluções de proteção do meio ambiente. Agora, uma outra situação, e aqui eu peço um cuidado a mais para vocês observarem a questão do veículo furtado. Se o veículo foi furtado no período entre a data da ocorrência do fato e a data da devolução ao proprietário, cabe ali uma restituição do imposto, que foi recolhido proporcionalmente. Agora, observe que esse proporcionalmente, ele vai variar entre a data do evento e o final do exercício ou da efetiva recuperação do veículo. Quem é o responsável para realizar esse pedido de restituição do imposto? Advogado tributarista. Então já fica aí a dica para que você sempre consulte um advogado tributarista nos casos de veículo furtado. Essa isenção, eu trago aqui uma importante informação. Nós estivemos estudando a legislação de todos os estados, incluindo o DF, tá? E todas são unânimes em conferir essa isenção do veículo furtado. Logo, se houve o pagamento dentro desse período entre a data do evento e a data final de cada exercício, né? Cabe aí uma restituição, um pedido de restituição, ainda que proporcional, certo? Agora, uma outra informação sobre isenção. Veículo rodoviário que está sendo utilizado na categoria de aluguel, tá? E que ele vai ser destinado, gente, ao transporte alternativo de passageiros. Aqui eu trago uma importante informação. Sabe aquelas companhias de turismo que realizam aqueles transportes de turismo? Isso aqui se enquadra muito e se encaixa muito no que eu estou falando para vocês. Porque se for numa categoria de aluguel, aluguei uma van para realizar um transporte de turismo, existe ali uma isenção do IPVA. Tá? Agora, lembre-se, a capacidade desse veículo, tem que ser entre 12 a 20 passageiros, incluindo o condutor. E o combustível tem que ser o óleo diesel e matriculado em município não integrante numa região metropolitana. Então já fica aí a dica desde logo para que vocês possam estar atentos a essas questões. Tem também uma outra situação que a gente traz aqui, só para que vocês possam fixar, sobre o transporte escolar. Sabe essas entidades que ainda assim, possuindo fins lucrativos, elas realizam aí um transporte escolar? Pois é, esse veículo rodoviário que é utilizado na categoria de aluguel, sendo destinado ao transporte escolar, com capacidade superior a 7 passageiros, incluindo o condutor, ele tem sim isenção e tem que ser, é claro, solicitada. Tá? A gente faz aqui essa lembrança que todos esses tipos de isenções que eu mencionei aqui para vocês, eles precisam ser solicitados. Agora, em caso do veículo, isso aqui é muito importante, o veículo, em caso de isenção de veículo que está sendo utilizado, a solicitação ela deve ser feita até o vencimento da primeira cota ou a cota única do IPVA. Então, é claro que se você perder esse prazo,
vai ocorrer aí um indeferimento, e no caso do veículo ser um veículo zero, é no momento do emplacamento. Então preste atenção que todo ano você deverá fazer aí uma solicitação de isenção. Agora é muito importante que você observe as formas de solicitação de cada isenção que eu mencionei aqui para vocês. É claro que você vai consultar o seu advogado tributarista para realizar esse pedido de isenção, né? Até porque, como eu mencionei para vocês, é nada mais, nada menos do que um processo administrativo fiscal, onde existem aí alguns procedimentos que devem ser observados e que são cumpridos pelo advogado tributarista. No caso do táxi, a isenção relacionada ao táxi, muitas vezes essa isenção ela pode ser solicitada via sistema da Cefaz, tá? Onde é identificado o tipo do veículo, a categoria, é preenchido um formulário e logo em seguida protocolado um pedido de requerimento, juntando, é claro, todos os documentos do táxi, tá? Agora, em relação ao veículo furtado, roubado ou até extorquido, é necessário que seja verificado um procedimento, né, que nós denominamos numa requisição. E essa requisição de isenção, ela é feita através de um formulário, muitas vezes disponibilizados na Cefaz de cada estado. Agora, esse documento que vai ser ali disponibilizado e preenchido na própria internet, ele deve ser anexado junto com o documento do veículo, a cópia de auto de entrega, né, que é justamente tem que ser observado e realizado aí uma solicitação, muitas vezes, do exercício seguinte relacionado ao exercício efetivo do roubo. Logo, a gente tem aí que incluir também alguns documentos necessários, como, por exemplo, o boletim de ocorrência, tá? Tem também a questão, que eu não posso mencionar para vocês, que essa isenção é referente ao período em que o veículo esteve roubado ou furtado. Então, a gente vai excluir aí o mês do roubo e o mês da entrega. Então, essa informação você pode tecer mais comentários aí com seu advogado tributarista. Por quê? Porque no requerimento que ele for preencher, ele precisa aí descrever todas as situações. Nada mais é do que, propriamente dito, um processo administrativo fiscal, tá? Em que ele vai requerer aí a questão da restituição. Essa restituição, ela pode ser por via administrativa ou via judicial, tá? Tem também a questão dos deficientes físicos que estão aptos a dirigir um veículo usado, por exemplo. O procedimento de solicitação da isenção também é feito através de um formulário disponível na internet, no site da Cefaz de cada estado, onde é necessário que seja anexado o documento do veículo, o nome do deficiente, o laudo médico do Detran, que é necessário. Então, aquele deficiente físico que está apto a dirigir, no momento em que ele emite aí, que o Detran reconhece a aptidão dele para dirigir um veículo usado, ele passa pelo psicólogo do Detran, ele passa por exames psicotécnicos, ele passa por outros exames de aptidão, até porque ele precisa ali ter o registro na carteira de motorista, tá? Logo, a gente também tem que analisar, e eu não posso deixar de mencionar aqui para vocês, que é necessário que seja feita uma vistoria do Detran para verificar as questões de adaptabilidade daquele veículo, tá? Isso se for o caso, tá bom? Agora tem também a questão se for um veículo zero, que ele vai requerer aí não apenas só uma isenção de IPVA, como também uma isenção de ICMS, tá? Então, isso é necessário muito,
que fique muito claro isso, porque o deficiente físico, ele também tem isenção não apenas do IPVA, como do ICMS, tem a questão do IPI na compra do veículo zero, tá? Então, existem aí algumas situações específicas e que o seu advogado tributarista precisa estar atento. E você também precisa consultá-lo sobre essas questões que eu acabei de mencionar aqui para vocês, tá? Sobre isenção, tem algo que sempre traz muita dúvida no contribuinte, que é justamente a questão de transferência de veículo. Será que eu, transferindo um veículo de um estado para o outro, eu posso aproveitar o meu IPVA que eu paguei? A resposta é sim, gente. Vocês podem estar ali realizando um aproveitamento. Só que eu já faço aqui uma grande observação. Você precisa consultar um advogado tributarista, porque ele vai realizar ali um procedimento fiscal para que você possa ali estar aproveitando o IPVA que você já tinha pago com a transferência para um outro estado, por exemplo, tá bom? Então, sobre isenção e imunidades, nós encerramos aqui. Agora, para finalizarmos, é necessário que eu explique para vocês sobre a questão da redução da alíquota, que muito diferente da imunidade e da isenção, a redução de alíquota do IPVA é um direito inerente a todos os contribuintes deste imposto. Por quê? Porque, principalmente, gente, como eu mencionei para vocês, existe aí uma competência dos estados para estarem verificando as questões da alíquota, e numa pesquisa geral, nós observamos que ela pode variar entre 1% e pode chegar até 10% em algumas situações, tá? Em alguns estados. Então, existe também um direito que é inerente aos contribuintes, que é sobre o pedido da redução da alíquota. E esse pedido, ele pode chegar até 50% da alíquota do imposto. Então, isso é muito importante. Alguns estados estão realizando de forma até que administrativa a concessão da redução da alíquota, tá? Isso é muito importante que fique claro aqui para vocês sobre esse direito. E ele, muitas vezes, a gente encontra aí a concessão desse pedido de redução de alíquota para as locadoras de veículos. Então, para as locadoras de veículos, pode ter uma redução de até 50% da alíquota do imposto, sabe? É claro que eu preciso também mencionar aqui que é sempre bom informar que a maioria dos estados em que ocorre essa redução da alíquota, a alíquota máxima pode chegar até 4% a 6%, tá? E aí tem que ocorrer sempre a verificação e análise da alíquota, tá? Que para as locadoras de veículos, muitas vezes estão aí sofrendo uma incidência de 4% de IPVA nos estados. Elas devem apresentar também uma cumulatividade entre a data da ocorrência do fato gerador, né, e aí a efetiva posse da decorrência daquele contrato de arrendamento mercantil. Então já fica aí a dica desde logo sobre a redução da alíquota. É claro que eu preciso também destacar que para realizar aí o pedido da redução da alíquota, é necessário que seja feito um requerimento de cadastramento, tá? Em muitos estados não existe taxa, só que em outros estados existe uma taxa chamada taxa de expediente. Então, para você realizar aí uma solicitação, já fica aí a dica que existe uma taxa em muitos estados de R$ 2,70, variando até R$ 5,00, chamada taxa de expediente. Existe aí o pagamento, deve ser feito o pagamento da taxa, e
Claro, o advogado precisa estar realizando o requerimento desse cadastramento, anexando cópia do ato constitutivo da empresa ou o instrumento equivalente, juntando cartão do CNPJ, juntando balanço patrimonial, com todas as demonstrações contábeis, informando sempre que a empresa locadora de veículos já estava constituída no exercício anterior àquele da ocorrência do fato gerador, tá? Precisa também juntar nos autos do processo administrativo fiscal um arquivo digital gravado em mídia, muitas vezes óptica, conforme aí muitas legislações nos estados em que nós estivemos realizando a consulta, tá? O que essa mídia digital ela deve conter? Devem conter informações relativas ao veículo, aos veículos que estão ali sujeitos aí à aplicação da redução da alíquota. Então, muitas vezes a gente faz aí a juntada nesse arquivo digital das fotos do veículo por dentro, do veículo por fora, a foto do motor do veículo, tá? Então já fica aí a dica relacionada ao que vai conter nesse arquivo digital. Tem também, e eu não posso deixar de mencionar, que é necessário que haja uma declaração que devidamente assinada pelo representante da locadora, tá? Na qual ele está ali afirmando a atividade de locação do veículo que ele representa e que no mínimo essa representação tenha no mínimo 50% da receita bruta da empresa. Então ele já deve ali estar ciente do que ele está assinando, informando aí o quantitativo da receita bruta da empresa, tá? No caso ali da empresa locadora de veículo, caso ela tenha sido constituída no mesmo exercício da ocorrência do fato gerador, o advogado pode ali estar instruindo o requerimento com um relatório. Esse relatório, basicamente, gente, é numa forma analítica, tá? Onde ele vai informar a unidade monetária vigente e a previsão do faturamento para aquele respectivo exercício. Então, é claro que a gente sempre menciona que todos esses documentos, eles devem sempre estar ali autenticados, inclusive com uma autenticação em firma, em cartório, tá? Outras vezes, tá, gente? Muitos estados, eles também eles fazem uma dispensa dessa exigência, dessas autenticações e reconhecimentos de firma, por conta da procuração do advogado tá ali, tá? Só que a gente lembra que isso varia de estado para estado. Então, é claro que fica aí a dica para que você consulte sempre o seu advogado. E com isso é só, né, gente? Eu espero ter sanado todas as suas dúvidas relacionadas à IPVA. E eu te encontro no próximo episódio. E não esquece de interagir conosco nas nossas redes sociais, Instagram, Telegram e Facebook, que vão estar na descrição deste episódio de hoje. Muito obrigada pela excelente companhia e eu te espero no próximo episódio. Tchau!